aquilo que chamamos de mente não é uma entidade fixa, sólida ou independente. Ao contrário do que intuitivamente acreditamos, a mente não possui existência própria como um centro controlador, estável. Ela é, essencialmente, um movimento, um fluxo contínuo de pensamentos. Essa afirmação, à primeira vista, pode parecer simples, mas carrega implicações profundas. No cotidiano, a mente é percebida como algo consistente: minha mente, meus pensamentos, minhas decisões. Há uma sensação de continuidade, de identidade mental. No entanto, quando observamos com mais atenção, não teoricamente, mas diretamente, percebemos que aquilo que chamamos de mente é, na verdade, uma sucessão de pensamentos que surgem, permanecem por um instante e desaparecem. Não há uma mente separada desses pensamentos. Não existe uma entidade por trás deles que os produz de forma independente. Assim como um rio não é algo separado do fluxo de água, a mente não é algo separado do fluxo de pensamentos. A mente é o próprio movimento. Essa percepção começa a abalar a ideia de um eu central e permanente que pensa, decide e controla. Porque, se a mente é apenas esse fluxo, surge uma questão inevitável: quem está pensando? Entre todos os pensamentos, existe um que é fundamental, um que dá origem a todos os outros. Esse pensamento é o eu, o chamado eu-pensamento, ou ego. Antes de qualquer outro pensamento surgir, sobre o mundo, sobre os outros, sobre problemas ou desejos, há sempre uma referência implícita: eu. Eu penso, eu sinto, eu quero, eu temo. Esse eu não é questionado. Ele é tomado como base, como evidência. Quando essa investigação começa, torna-se claro que o eu também é um pensamento. Ele não é uma entidade sólida, mas uma construção que aparece na consciência. E mais do que isso, todos os outros pensamentos dependem dele. Sem a ideia de eu, não há referência para que os demais pensamentos se organizem. Se não há eu, quem está preocupado? Quem está planejando? Quem está sofrendo? Dessa forma, o eu é o pensamento primário, o ponto de origem do movimento mental. É a partir dele que toda a estrutura da mente se sustenta. E, portanto, compreender a natureza desse eu é compreender a própria mente. Essa percepção conduz a uma conclusão radical: sem o eu, não há mente. Isso não significa que não há percepção, nem consciência. Pelo contrário, significa que o movimento psicológico baseado em identidade, esse constante diálogo interno, essa narrativa sobre si mesmo, cessa. O que permanece não é o vazio no sentido negativo, mas uma presença silenciosa, uma consciência que não está fragmentada em pensamentos. No entanto, ao entrar em contato com essa possibilidade, surge imediatamente uma reação comum: o desejo de alcançar esse estado. A mente, acostumada a operar por meio de objetivos, tenta transformar essa compreensão em um caminho. Como chegar lá? O que devo fazer? Qual técnica aplicar? O esforço psicológico para atingir algo reforça o próprio ego. Quando alguém tenta alcançar um estado de silêncio, de realização ou de liberdade, quem está tentando? O próprio eu, que se deseja transcender. Assim, o esforço cria um paradoxo: o ego tenta se dissolver através de sua própria atividade. Isso apenas fortalece sua continuidade. O eu passa a se projetar no futuro, criando a ideia de que, em algum momento, alcançará algo. Esse movimento é, na essência, a perpetuação do tempo psicológico e da identidade. A realização não é resultado de um processo de conquista. Ela não está no futuro. Não é algo a ser produzido. É algo que já está presente, mas que é obscurecido pela atividade incessante da mente. O não esforço, nesse contexto, não significa passividade ou negligência. Não é um convite à inércia. Trata-se de um estado de não interferência, de cessação do impulso de modificar, controlar ou alcançar. É a suspensão do movimento de busca. Em vez de tentar eliminar pensamentos, o convite é observar sua origem. Em vez de lutar contra o ego, o convite é investigar sua natureza. E, nessa investigação, algo começa a se revelar. O eu não tem substância própria. Ele aparece e desaparece, assim como qualquer outro pensamento. Quando essa percepção se aprofunda, o movimento de identificação começa a enfraquecer.
Os pensamentos podem continuar surgindo, mas já não são automaticamente assumidos como meus. Há um distanciamento natural, não criado por esforço, mas por compreensão. Nesse estado, a mente, enquanto fluxo condicionado pelo eu, perde sua centralidade. O que permanece é uma consciência que não depende de pensamentos para existir. Um estado de presença que não é construído, mas reconhecido. Assim, os 3 pontos, a mente como fluxo de pensamentos, o eu como pensamento fundamental e o não esforço como chave, convergem para uma mesma direção: a dissolução da falsa identidade que sustenta o sofrimento. Não se trata de adquirir algo novo, mas de ver claramente o que já está acontecendo. E, nessa clareza, o que é ilusório perde sua força. O eu deixa de ser o centro. A mente deixa de ser uma prisão. E a consciência, livre de identificação, revela sua natureza silenciosa e inteira.